Parte 4. 7 maneiras de cultivar uma atitude mental que lhe trará paz e felicidade. 12. 8 palavras que podem transformar a sua vida. Alguns anos atrás me pediram que respondesse a uma pergunta num programa de rádio. Qual foi a maior lição que você aprendeu? Isso foi fácil de responder. A lição mais importante que eu já aprendi foi a importância daquilo que pensamos. Se eu soubesse o que você pensa, eu saberia quem você é. Os nossos pensamentos nos tornam aquilo que somos. A nossa atitude mental é o fator X que determina o nosso destino. Emerson disse: um homem é aquilo que ele pensa o dia todo. Como é que poderia ser diferente? Agora eu sei com toda certeza que o maior problema que você e eu precisamos resolver, de fato quase o único problema que precisamos resolver, é escolher os pensamentos certos. Se pudermos fazer isso, estaremos no caminho certo para resolver os nossos problemas. O grande filósofo que governou o Império Romano, Marco Aurélio, resumiu em 8 palavras. 8 palavras que podem determinar o seu destino. A nossa vida é o que nós pensamos. Sim, se tivermos pensamentos felizes, nós seremos felizes. Se tivermos pensamentos medíocres, nós seremos medíocres. Se tivermos pensamentos de medo, seremos medrosos. Se pensarmos em doenças, provavelmente ficaremos doentes. Se pensarmos em derrota, certamente iremos falhar. Se demonstrarmos autopiedade, todos irão se afastar ou nos evitar. Você não é, disse Norman Vincent Peale, o que você pensa que é. Mas o que você pensa, você é. Eu estou dizendo que devemos ter uma atitude de Poliana em relação a todos os nossos problemas? Poliana, na literatura, foi uma menina que via o lado positivo em tudo. Não, infelizmente, a vida não é tão simples assim. Mas estou dizendo que devemos assumir uma atitude positiva ao invés de uma negativa. Em outras palavras, nós devemos nos preocupar com os nossos problemas, mas não devemos ficar preocupados. Qual é a diferença entre nos preocupar e ficarmos preocupados? Deixe-me ilustrar. Cada vez que eu atravesso as ruas congestionadas de Nova York, me preocupo com o que estou fazendo, mas não fico preocupado. Preocupar-se com alguma coisa significa que eu reconheço os problemas e calmamente faço o necessário para resolvê-los. Ficar preocupado significa ficar andando em círculos fúteis e enlouquecedores que não levam a lugar nenhum. Um homem pode preocupar-se sobre problemas sérios e ainda andar de cabeça erguida e com uma flor na lapela. Eu vi Lowell Thomas fazer exatamente isso. Certa vez, tive o privilégio de me associar a Lowell Thomas na apresentação de seus famosos filmes nas campanhas de Allenby Lawrence durante a Primeira Guerra Mundial. Ele e os seus assistentes haviam fotografado a guerra em meia dúzia de frentes. E, acima de tudo, fizeram um registro fotográfico de T.E. Lawrence e seu colorido exército árabe e um registro em filme da conquista de Allenby da Terra Santa com suas palestras ilustradas intituladas "Com Allenby na Palestina e Lawrence na Arábia, nós fomos uma sensação em Londres e em todo o mundo." A temporada de ópera em Londres foi postergada por 6 semanas para que ele pudesse continuar contando a sua história da grande aventura e mostrando suas fotos na Covent Garden Royal Opera House. Após o sucesso sensacional em Londres, Lowell Thomas fez um tour triunfante por muitos países. Depois, passou 2 anos preparando um registro em filme da vida na Índia e no Afeganistão. Devido a vários infortúnios, o impossível aconteceu. Ele se encontrou falido em Londres. Eu estava com ele na época. Lembro-me que precisávamos comer nos restaurantes baratos da Lions Corner House. Nós nem teríamos ido ali para comer se o Sr. Thomas não tivesse emprestado dinheiro de um escocês, James McPhee, o renomado pintor. Aqui está o objetivo da história. Mesmo quando Lowell Thomas estava enfrentando enormes dívidas e sérias decepções, ele se preocupava, mas não ficava preocupado. Ele sabia que se deixasse que as suas derrotas o amargurassem, não teria valor para ninguém, incluindo os seus devedores. Então, todas as manhãs, antes de sair, ele comprava uma flor, colocava na lapela
e andava por Oxford Street com a cabeça erguida e com passos largos. Tinha pensamentos positivos e corajosos e se recusava a deixar que a derrota o derrotasse. Em sua opinião, apanhar da vida era parte do jogo, o treinamento proveitoso e necessário para alguém que desejasse chegar ao topo. A nossa atitude mental tem um efeito quase inacreditavelmente equilibrado até sobre os nossos poderes físicos. O famoso psiquiatra britânico J. A. Hatfield nos dá uma ilustração incrível deste fato em seu livro A Psicologia do Poder. Pedi que 3 homens, ele escreve, se submetessem a um teste para verificar o efeito da sugestão mental sobre a sua força, que era medida apertando um dinamômetro. Ele pedia que eles apertassem o dinamômetro com toda a força e os submeteu a isso sob 3 conjuntos diferentes de condições. Quando os testou sob condições normais, em sã consciência, a média de pegada era de 46 quilos. Quando os testou após tê-los hipnotizado e sugerido que eram muito fracos, eles tiveram uma pegada de apenas 14 quilos, menos de 1/3 de sua força normal. Um destes homens era pugilista, e quando Hatfield lhe disse, sob hipnose, que era fraco, ele disse que sentiu seu braço pequeno, como um braço de bebê. Quando testou os homens pela 3ª vez, dizendo-lhes, sob hipnose, que eram muito fortes, eles tiveram uma pegada média de 65 quilos. Quando as suas mentes estavam cheias de pensamentos de força, eles aumentavam o seu poder físico em quase 50% em relação às condições normais. Tal é o incrível poder de nossa atitude mental. Para ilustrar o poder mágico do pensamento, deixe-me contar-lhe uma das histórias mais surpreendentes nos anais da América. Eu poderia escrever um livro sobre isso, mas vamos ser breves. Numa noite de geada em outubro, logo após o término da Guerra Civil, uma mulher desvalida e sem teto, que era nada mais do que uma pessoa vagando pela face da terra, bateu à porta da mãe Webster, a esposa de um capitão da marinha aposentado que vivia em Amesbury, Massachusetts. Ao abrir a porta, mãe Webster viu a pequena criatura franzina, com pouco mais de 45 quilos de pele e ossos. A desconhecida, Sra. Glover, explicou que estava buscando um lugar onde ela pudesse pensar e tentar resolver um grande problema que a preocupava dia e noite. Por que você não fica aqui? A Sra. Webster respondeu. Eu estou sozinha nesta casa grande. A Sra. Glover poderia ter ficado indefinidamente com mãe Webster se o genro da última não tivesse vindo de Nova York de férias. Quando ele descobriu que a Sra. Glover estava lá, gritou, "Não quero nenhum andarilho nesta casa!" E expulsou a mulher sem teto. Estava chovendo forte. Ela ficou na chuva, tremendo de frio por alguns minutos, e depois começou a descer a rua, procurando abrigo. Aqui está a parte surpreendente da história. Aquela andarilha que Bill Ellis expulsou de casa estava destinada a ter tanta influência sobre o pensamento do mundo quanto qualquer mulher que já andou sobre a terra. Hoje, ela é conhecida por milhões de seguidores devotos como Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã. Mas até então, ela tinha pouca experiência na vida a não ser doença, tristeza e tragédia. O seu marido tinha morrido logo após o casamento. O segundo marido a havia abandonado e se envolvido com uma mulher casada. Mais tarde, ele morreu num asilo de indigentes. Ela só teve um filho e foi forçada, por causa da pobreza, doença e ciúme, a entregá-lo para adoção quando ele tinha 4 anos de idade. Perdeu todos os rastros dele e não o viu por 31 anos. Por causa da sua própria saúde debilitada, a Sra. Eddy havia se interessado durante anos pelo que chamava de a ciência da cura da mente. Mas um momento dramático de virada na sua vida ocorreu em Lynn, Massachusetts. Quando andava pelo centro da cidade num dia gelado, ela escorregou e caiu na calçada cheia de gelo e ficou inconsciente. A sua espinha foi danificada de tal forma que ela tinha convulsões e espasmos. Até o médico pensou que ela fosse morrer. Se vivesse, por um milagre, ele disse que ela nunca mais voltaria a andar. Deitada no que deveria ser o seu leito de morte, Mary Baker Eddy abriu a sua Bíblia e foi levada, conforme declarou, por inspiração divina, a ler estas palavras do livro de São Mateus. Nisso vieram e trouxeram-lhe um paralítico.
E Jesus disse ao paralítico: Filho, tenha bom ânimo. Os seus pecados estão perdoados. Levanta, tome o seu leito e vá para casa. E ele levantou-se e partiu para sua casa. Essas palavras de Jesus, conforme ela declarou, produziram nela uma vontade tamanha, tal era a força do poder da cura, que ela saiu imediatamente da cama e andou. Aquela experiência, a Sra. Ed disse, foi a descoberta que levou à minha cura e de outros também. Eu conquistei a certeza científica que todas as causas estavam na mente, e todos os efeitos eram um fenômeno mental. Essa foi a forma pela qual Mary Baker Eddy tornou-se fundadora e sumo sacerdote de uma nova religião, a ciência cristã, a única grande religião já estabelecida por uma mulher, uma religião que já rodou o mundo. Provavelmente você esteja dizendo, este homem Carnegie está proselitizando a ciência cristã. Não, você está errado. Não pertenço a esta religião. Mas quanto mais eu vivo, mais estou convencido de que há tremendo poder no pensamento. Como resultado de muitos anos ensinando adultos, eu conheci homens e mulheres que baniram a preocupação, o medo e vários tipos de doenças e que transformaram as suas vidas através da mudança de pensamento. Eu sei. Eu já vi incríveis transformações sendo realizadas centenas de vezes. Eu vi isso acontecendo com tanta frequência que já não me surpreendo mais. Por exemplo, uma destas incríveis transformações, que ilustram o poder do pensamento, aconteceu com um dos meus alunos. Ele havia tido um colapso nervoso. Qual teria sido a causa? A preocupação. Este estudante me contou, e eu me preocupava sobre tudo, porque era muito magro, porque pensava que estava ficando careca, porque tinha medo de não ter dinheiro suficiente para me casar, porque sentia que não seria um bom pai, porque temia perder a moça com quem eu queria casar, porque sentia que não estava vivendo uma boa vida. Eu também me preocupava sobre a impressão que as pessoas tinham de mim. Eu me preocupava porque pensava que tinha úlceras no estômago, não conseguia mais trabalhar, pedi demissão do trabalho. Gerei tanta tensão dentro de mim até que me senti como uma caldeira sem válvula de segurança. A pressão se tornou tão insuportável que algo teria que acontecer. E aconteceu. Se você já teve um colapso nervoso, o que não desejo a ninguém, peça a Deus que você nunca passe por isso, porque nenhuma dor no corpo excede a dor excruciante de uma mente em agonia. O meu colapso foi tão severo que eu não conseguia nem falar com a minha família. Eu não tinha controle sobre os meus pensamentos. Estava cheio de medo. Pulava ao ouvir o menor ruído. Evitava todo mundo. Começava a chorar sem nenhum motivo. Todo dia era dia de agonia. Eu sentia que todo mundo havia me abandonado, até Deus. Fiquei tentado a pular no rio e acabar com tudo. Ao invés disso, decidi fazer uma viagem à Flórida, esperando que uma mudança de cenário fosse me ajudar. Quando entrei no trem, meu pai me deu uma carta e pediu que eu não a abrisse até chegar. Eu pousei na Flórida durante a alta temporada e havia muitos turistas. Já que eu não consegui lugar em nenhum hotel, aluguei um quarto numa garagem. Tentei conseguir trabalho no navio cargueiro saindo de Miami, mas não tive sorte. Então, passava o meu tempo na praia. Eu me sentia pior na Flórida do que em casa. Então, abri o envelope para ver o que o meu pai havia escrito. O bilhete dizia: Filho, você está cerca de 2.400 quilômetros de casa e não sente nenhuma diferença, não é verdade? Eu sabia que você não sentiria, porque levou a única coisa que é a causa de todos os seus problemas, isto é, você mesmo. Não há nada de errado com o seu corpo ou com a sua mente. Não são as situações com as quais você se deparou que lhe deixaram assim. É o que você pensa destas situações. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Quando perceber isso, filho, volte para casa, porque você estará curado. A carta do meu pai me deixou bastante irado. Eu estava querendo consolo e não instrução. Fiquei tão irado que decidi naquele momento que nunca mais voltaria para casa. Naquela noite eu estava andando por um dos becos de Miami e vi uma igreja onde uma reunião estava em andamento. Não tendo nenhum lugar para ir, decidi entrar e ouvir o sermão.
O tema era: aquele que conquista o seu espírito é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Sentado ali na santidade da casa de Deus e ouvindo os mesmos pensamentos que o meu pai havia escrito naquela carta, tudo isso limpou o lixo que se acumulou dentro do meu cérebro. Consegui pensar clara e sensatamente pela primeira vez em minha vida. Percebi como eu tinha sido tolo. Fiquei chocado quando enxerguei a verdade. Aqui estava eu, querendo mudar o mundo inteiro e todos nele, quando a única coisa que precisava ser mudada era o foco da lente da câmera, que era a minha mente. Na manhã seguinte, fiz as malas e fui para casa. Uma semana mais tarde, eu estava de volta ao trabalho. 4 meses mais tarde, casei-me com a moça que tinha medo de perder. Agora temos 5 filhos e somos uma família feliz. Deus foi bom para mim, material e mentalmente. Na época do colapso, eu era chefe de uma pequena seção no período noturno com 18 pessoas. Agora sou superintendente da fábrica de papelão e tenho 450 subordinados. A vida é mais plena e mais agradável. Eu acredito e aprecio os verdadeiros valores da vida agora. Quando momentos de inquietude ameaçam aparecer, assim como na vida de todo mundo, eu digo a mim mesmo para focalizar a câmera novamente e tudo estará bem. Posso dizer com toda honestidade que dou graças a Deus por ter tido o colapso, porque eu descobri pelo sofrimento o poder que os nossos pensamentos podem ter sobre a nossa mente e nosso corpo. Agora, faço os meus pensamentos funcionarem a favor, ao invés de contra mim. Agora, posso ver que meu pai estava certo quando disse que não são as situações externas que causaram todo o meu sofrimento, mas o que eu pensava das situações. E assim que percebi isso, eu estava curado e fiquei curado. Essa foi a experiência deste estudante. Estou convencido que a nossa paz de espírito e a nossa alegria de viver não dependem de onde nós estamos, ou do que temos, ou de quem somos, mas apenas de nossa atitude mental. As condições externas têm pouco a ver com isso. Por exemplo, vamos pegar o caso do velho John Brown, que foi enforcado por roubar o arsenal dos Estados Unidos em Harper's Ferry e tentar convencer os escravos à rebelião. Ele foi levado de carroça para a forca, sentado em seu caixão. O carcereiro que estava ao seu lado estava nervoso e preocupado. Mas o velho John Brown estava calmo e tranquilo. Olhando para cima, para as montanhas de Blue Ridge, em Virgínia, ele exclamou: "Que país lindo! Eu nunca tive a oportunidade de enxergar isso até agora." Ou pegue o caso de Robert Falcon Scott e seus companheiros, os primeiros ingleses a chegar ao Polo Sul. A sua viagem de retorno talvez tenha sido a viagem mais cruel enfrentada pelo homem. A comida havia acabado, e o combustível também. Eles não conseguiam mais marchar por causa de uma terrível tempestade de neve que devastou a costa da terra por 11 dias e noites. Um vento tão feroz e cortante que deixava sulcos no gelo polar. Scott e seus companheiros sabiam que iam morrer, e haviam comprado uma quantidade suficiente de ópio em caso de emergência. Se eles tomassem uma boa dose de ópio, poderiam deitar-se e ter sonhos agradáveis para nunca mais acordar. Mas eles ignoraram a droga e morreram cantando alegremente para acalentar as suas almas. Nós sabemos disso porque lemos a carta de adeus que foi encontrada com seus corpos congelados por uma equipe de busca 8 meses depois. Sim, se nós tivermos pensamentos criativos, de coragem e de calma, nós poderemos nos deleitar com o cenário enquanto sentamos em nosso caixão, indo à forca. Ou poderemos encher as nossas barracas com cânticos alegres para acalentar as nossas almas, enquanto estivermos famintos e congelando até morrer. Milton, em sua cegueira, descobriu a mesma verdade há 300 anos. A mente é seu próprio lugar e em si mesma. Pode fazer um céu do inferno e o inferno do céu. Napoleão e Helen Keller são ilustrações perfeitas da afirmação feita por Milton. Napoleão tinha tudo o que os homens geralmente desejam: glória, poder e riquezas. Mas ele disse a Santa Helena:
Eu não conheço nem 6 dias felizes da minha vida. Enquanto Helen Keller, cega, surda e muda, escreveu: eu achei a vida maravilhosa. Se meio século de vida me ensinou alguma coisa, foi que nada pode lhe trazer a paz senão você mesmo. Estou apenas tentando repetir o que Emerson disse tão bem nas últimas palavras de seu ensaio sobre a autoconfiança. Uma vitória política, um aumento de aluguel, a recuperação de uma doença ou o retorno de seu amigo ausente ou algum outro evento externo desperta o seu ânimo, e você acredita que bons dias ainda virão. Não acredite nisso. Nunca há de ser. Nada pode lhe trazer a paz senão você mesmo. Epíteto, o grande filósofo estoico, nos alertou que deveríamos nos preocupar mais sobre remover os pensamentos errados da nossa mente do que remover tumores e abscessos de nosso corpo. Epíteto disse há 19 séculos que a medicina moderna confirmaria o que ele estava dizendo. O Dr. G. Camp Robinson declarou que 4 entre 5 pacientes admitidos no Hospital Johns Hopkins sofriam de condições trazidas em parte por estresses e tensões emocionais. Isso era verdade na maioria dos casos de distúrbios orgânicos. Eventualmente, ele declarou, estes sintomas são devidos a desajustamentos à vida e seus problemas. Montaigne, o grande filósofo francês, adotou estas 16 palavras como lema de sua vida. Um homem não se machuca tanto pelo que acontece, mas pela sua opinião do que acontece. E a nossa opinião do que acontece depende inteiramente de nós. O que quero dizer com isso? Eu tenho a tremenda audácia de dizer-lhe diretamente, quando você estiver imerso em um mar de problemas e os seus nervos estiverem à flor da pele, que, sob essas condições, você pode mudar a sua atitude mental se você quiser? Sim, é isso que quero dizer. E não é só isso. Eu vou mostrar-lhe como fazer isso. Pode demandar um pouco de esforço, mas o segredo é muito simples. William James, que em seu conhecimento da psicologia prática não tinha rival, certa vez fez esta observação. A ação parece seguir o sentimento, mas de fato a ação e o sentimento andam de mãos dadas. E se ajustarmos a ação que está sob o controle direto da vontade, nós podemos ajustar o sentimento indiretamente que não está. Em outras palavras, William James está nos dizendo que não podemos mudar as nossas emoções instantaneamente simplesmente através de uma decisão, mas podemos mudar as nossas ações. E que quando nós mudamos as nossas ações, automaticamente isso irá mudar os nossos sentimentos. Além disso, ele explica o caminho voluntário e soberano para a alegria, se você perdeu a alegria, é sentar-se alegremente e agir e falar como se a alegria já estivesse lá. Esse truque simples funciona? Tente fazer isso. Coloque um sorriso enorme e sincero em seu rosto. Jogue os ombros para trás. Suspire profundamente e cante alegremente. Se você não puder cantar, assobie. Se você não puder assobiar, cantarole. Logo, você vai descobrir sobre o que William James estava falando, que é fisicamente impossível você ficar triste ou deprimido enquanto estiver demonstrando os sintomas do que é ser feliz e radiante. Esta é uma das pequenas verdades básicas da natureza que pode realmente fazer maravilhas em nossas vidas. Eu conheço uma senhora na Califórnia, não vou mencionar o seu nome, que conseguiria acabar com todas as suas misérias em 24 horas se ela apenas soubesse deste segredo. Ela está velha e é viúva. Isso é triste, eu admito. Mas ela tenta ser feliz? Não. Se você perguntar a ela como está se sentindo, ela dirá, tudo bem. Mas a expressão em seu rosto e o tom de voz dizem, ah, Deus, se o Senhor soubesse dos problemas que eu já tive. Ela parece te repreender por estar feliz em sua presença. Centenas de mulheres estão em pior situação do que ela. O seu marido deixou um seguro que é suficiente para durar o resto de sua vida, e ela tem filhas casadas para dar-lhe um lar. Mas raramente eu a vi sorrir. Ela reclama que os seus 3 genros são egoístas e pão duros, apesar de se hospedar em suas casas por meses seguidos.
e reclama que suas filhas nunca lhe dão presentes. Mas ela cuida do seu dinheiro com muito cuidado, para quando ficar velha. Ela é um peso para si mesma e para a sua família azarada. Mas será que precisa ser assim? O triste de tudo isso é que ela poderia ter deixado de ser uma mulher velha, medíocre, amarga e infeliz e se transformado em um membro amado e honrado da família, se ela quisesse mudar. E tudo o que teria que fazer para que essa transformação ocorresse seria começar a agir com cordialidade. Começar a agir como se ela tivesse um pouco de amor para compartilhar, ao invés de se desgastar inteiramente em sua própria infelicidade e amargura. H.J. Englert, de Tell City, Indiana, ainda está vivo hoje porque descobriu este segredo. 10 anos atrás, o Sr. Englert teve um caso de febre escarlate, e quando recuperou-se, descobriu que tinha nefrite, uma doença dos rins. Foi a diversos médicos, até psiquiatras, ele me informou, mas nada podia curá-lo. Então, pouco tempo depois, teve outras complicações. A sua pressão sanguínea aumentou. Ele foi ao médico e descobriu que a sua pressão estava beirando 21. Disseram a ele que isso era fatal, que a sua condição era progressiva e era melhor colocar tudo em dia imediatamente. Fui para casa, ele disse. Deixei os pagamentos do seguro em dia, pedi perdão por todos os meus erros ao meu Criador e comecei a ter pensamentos macabros. Eu deixava todo mundo infeliz. Minha esposa e a minha família estavam deprimidas e eu mesmo estava numa depressão profunda. Entretanto, após uma semana cheia de autopiedade, disse a mim mesmo: "Você está agindo como um tolo. Talvez demore 1 ano até você morrer, então por que não tenta ser feliz enquanto você está aqui?" Joguei os ombros para trás, comecei a sorrir e a agir como se tudo estivesse bem. Eu admito que foi um esforço e tanto inicialmente, mas tentei ser agradável e feliz. E isso não apenas ajudou a minha família, mas também me ajudou. A primeira coisa que aconteceu foi que comecei a me sentir melhor, quase tanto quanto eu fingia me sentir. A melhoria continuou. E hoje, meses depois que eu já deveria estar enterrado, não estou apenas feliz, bem e vivo, mas a minha pressão baixou. Uma coisa eu sei. O que os médicos disseram certamente teria se concretizado se eu continuasse a ter pensamentos de morte e derrota. Mas dei ao meu corpo a chance de curar-se, devido a mais nada neste mundo a não ser uma mudança de atitude mental. Quero fazer uma pergunta. Se apenas agir positivamente e ter pensamentos de saúde e coragem salvou a vida deste homem, por que você e eu vamos tolerar mais 1 minuto de nossas pequenas depressões e tristezas? Por que tornar-nos, e todos ao nosso redor, infelizes e deprimidos, quando podemos começar a criar a felicidade apenas agindo com felicidade? Anos atrás, eu li um pequeno livro que teve um efeito profundo e duradouro sobre a minha vida. O título do livro era O Homem é Aquilo que Ele Pensa, escrito por James Allen, e aqui está o que dizia. Um homem verá que, na mesma proporção em que ele altera os seus pensamentos em relação às coisas e às outras pessoas, as coisas e as outras pessoas irão se modificar em relação a ele. Se o homem mudar seus pensamentos radicalmente, ficará surpreso com a rápida transformação que ocorrerá nas condições materiais em sua vida. Os homens não atraem aquilo que eles querem, mas aquilo que são. A divindade que nos molda está em nós mesmos. Somos nós mesmos. Tudo que o homem alcança é resultado direto de seus próprios pensamentos. Um homem só consegue levantar, conquistar e alcançar alguma coisa se tiver bons pensamentos. Ele só permanece fraco, abjeto e miserável se recusar-se a ter pensamentos mais elevados. De acordo com o livro do Gênesis, o Criador deu ao homem domínio sobre toda a terra. Um presente grande e poderoso. Mas eu não estou interessado em tais prerrogativas suntuosas. Tudo o que eu desejo é domínio sobre mim mesmo. Domínio sobre os meus pensamentos. Domínio sobre os meus medos. Domínio sobre a minha mente e sobre o meu espírito. E uma coisa maravilhosa é que eu sei que posso alcançar esse domínio em um grau surpreendente, sempre que precisar, apenas controlando as minhas atitudes, que por sua vez controlam as minhas reações. Então vamos nos recordar das palavras de William James. Muito do que chamamos de mal,
muitas vezes pode ser convertido em um bem saudável e tônico através de uma simples mudança da atitude interna de um sofredor de medo para uma de luta. Vamos lutar pela nossa felicidade. Vamos lutar pela felicidade de seguir um programa diário de pensamentos construtivos e alegres. Aqui está este programa. Ele se chama Só Hoje. Eu achei esse programa tão inspirador que já distribuí centenas de cópias dele. Foi escrito pelo falecido Sybil F. Partridge. Se você e eu o seguirmos, poderemos eliminar a maioria de nossas preocupações e aumentar consideravelmente a nossa porção do que os franceses chamam de la joie de vivre, a alegria de viver. Só hoje. 1. Hoje eu vou ser feliz. Isso presume que o que Abraham Lincoln disse é verdade, que a maioria das pessoas são tão felizes quanto decidem ser. A felicidade vem de dentro, não é uma questão do que acontece externamente. 2. Hoje eu vou tentar me ajustar para o que der e vier e não vou tentar ajustar tudo aos meus desejos. Eu vou aceitar a minha família, os meus negócios e a minha sorte como são e vou me ajustar a eles. 3. Hoje eu vou cuidar do meu corpo. Vou me exercitar, vou cuidar dele, vou nutri-lo, não vou abusar dele, nem negligenciá-lo para que seja uma máquina perfeita para o meu prazer. 4. Hoje vou tentar fortalecer a minha mente. Vou aprender algo útil. Não serei um preguiçoso mental. Vou ler algo que exige esforço, pensamento e concentração. 5. Hoje eu vou exercitar a minha alma de 3 formas. Vou ajudar alguém sem que aquela pessoa descubra. Farei pelo menos 2 coisas que não quero fazer, conforme sugerido por William James, por questão de prática. 6. Hoje eu vou ser agradável. Eu vou ter a melhor aparência. Vou me vestir o melhor que puder. Vou falar baixo, agir educadamente. Vou ser liberal com os elogios. Não vou fazer nenhuma crítica, nem encontrar erros em alguma coisa e vou tentar não repreender e nem melhorar ninguém. 7. Hoje eu vou tentar viver apenas este dia. Não vou tentar resolver os problemas da minha vida inteira, todos de uma vez. Por 12 horas, posso fazer algumas coisas que me deixariam escandalizado se eu tivesse que fazê-las por uma vida inteira. 8. Hoje eu vou seguir um programa. Vou escrever o que eu espero fazer a cada hora. Talvez eu não o siga ao pé da letra, mas pelo menos terei um. Eu vou eliminar 2 contratempos, a pressa e a indecisão. 9. Hoje eu vou ficar em silêncio por meia hora, sozinho, e vou relaxar. Nesta meia hora, às vezes, vou pensar em Deus para dar um pouco mais de perspectiva à minha vida. 10. Hoje não vou ter medo, especialmente não terei medo de ser feliz para aproveitar o que é lindo, para amar e para acreditar que aqueles que eu amo me amam. Se quisermos desenvolver uma atitude mental que nos trará paz e alegria, aqui está a regra número 1. Pense e haja com alegria e você encontrará a alegria.